E aí, galera, vamos continuar aqui agora. Já terminamos as partes de recursos, parte geral. Vamos agora para os recursos em espécie. Nessa videoaula eu vou falar com você especificamente sobre o recurso que é a nossa apelação, né, no processo de trabalho, na fase de conhecimento, que é o recurso ordinário, ok? Esse recurso, ele tem esse nome, recurso ordinário, mas ele não tem nada a ver com aquele recurso ordinário que vocês já estudaram em direito constitucional, quando vocês viram lá nos artigos 102 e 105 da Constituição, quando fala que cabe recurso, né, ordinário para o STJ, para o STF. Não é aquele recurso lá, não. Aquele lá é recurso ordinário constitucional. Esse recurso ordinário tem previsão na CLT. Tá? Ele é a mesma coisa que a apelação, tem os mesmos efeitos que a apelação, exceto aquele que eu já havia comentado com vocês, que é o suspensivo. Né? O suspensivo a gente não tem como regra aqui no processo de trabalho. Tá? Então, ele é como, a nomeação recurso ordinário é só vocês imaginarem como se fosse uma apelação de fase de conhecimento trabalhista. Tá? Ele vai ser utilizado aqui, como o próprio nome diz, como recurso de natureza ordinária, né? Ou seja, ele vai ser o nosso recurso que vai permitir o duplo grau de jurisdição ocorrer no processo do trabalho, porque aqui a gente vai ter o reexame de toda a decisão, de todos os fatos, de todas as provas do processo, tá? Todas as alegações, não só do direito, ok? E ele vai caber tanto nos dissídios coletivos quanto nos dissídios individuais. Tá? Ele tanto pode ser usado para atacar uma sentença quanto para atacar um acórdão. Como assim, Osório, um acórdão? É porque, na verdade, a gente pensa muito em apelação quando eu falo de sentença, né? Mas vocês se esquecem que existem processos que não começam com os juízes, né, de direito, assim como tem processos que não começam nas varas do trabalho, tem processos que começam nos próprios tribunais. Né? Mandado de segurança, quando o ato coator é de um juiz, ação rescisória, quando a decisão para ser rescindida foi proferida por um tribunal regional do trabalho. Né? Existem alguns processos que começam direto no Tribunal Regional do Trabalho. E eles vão começar ali, vão ter um juiz próprio, que vai ser um desembargador que vai ser designado como relator dessa ação. E aí vai haver um julgamento, vai haver uma sentença, que não é chamada de sentença porque é proferida por um colegiado, que vai ser chamado de acórdão. E desse acórdão, quando a competência originária do tribunal, vai caber o recurso ordinário para o TST. Tá? Então, o artigo 895 da CLT ele diz o seguinte: cabe recurso ordinário para instância superior. 1. Das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Quer dizer, das sentenças. 2. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, né, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos coletivos. Então, prestem atenção. Uma coisa é eu falar de um recurso que vai ser feito em face de um acórdão do TRT, cujo processo começou lá na vara do trabalho. Outra coisa é eu falar de um recurso que vai ser interposto contra um acórdão do TRT, cujo processo começou no TRT. Se o processo começou com o juiz do trabalho, o juiz do trabalho dá sentença, você faz recurso ordinário para o TRT, e o TRT vai proferir um acórdão, e aí você vai fazer recurso de revista para o TST. Agora, se o processo não começou com o juiz do trabalho, começou direto com o TRT, você faz direto vai ter um acórdão, você vai fazer o recurso ordinário desse acórdão para o TST. Tá? Quando o processo começa com o TRT, não existe recurso de revista, porque o primeiro e único recurso possível para o TST é o recurso ordinário. Tá? Depois nós temos os recursos internos lá do TST, que podem acontecer, nós vamos falar numa aula própria, e depois a gente tem o recurso extraordinário. Beleza? Então, alguns detalhes sobre o procedimento sumaríssimo e o recurso ordinário. O parágrafo 1º do artigo 895 diz: nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário. Aí no inciso 1, vocês vão ver que ele está vetado. Ele trazia algumas matérias que não podiam ser alegadas em recurso ordinário. Só que essa limitação no recurso ordinário, ela foi considerada muito incisiva e foi vetada pelo presidente na época, e o veto não foi derrubado depois no Congresso Nacional. Tá? Então, o item 2 ele fala: será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias, e a secretaria do tribunal ou turma
colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor, né? Vocês já estudaram isso no processo civil, né? Nos tribunais a gente costuma ter a figura do relator e do revisor. No nosso tribunal aqui no Espírito Santo, inclusive, não existe revisor. Nosso tribunal ele é pequenininho, então, e ele também tem um esquema muito bem elaborado de produção de decisões, em que os desembargadores eles já conhecem as decisões dos outros antes de chegar na sessão. Então é bem interessante, porque eles já leram o voto, perdão, do relator antes mesmo de chegar na sessão, mesmo sem ser relatores, né? Enfim, mas no nosso TRT não tem revisor. Mas em tribunais cujo número de desembargadores é muito grande, a gente tem tanto o relator quanto o revisor. E aí, nesse caso, o revisor é aquele camarada que, antes de o voto ir para a sessão de julgamento, tem que passar por ele, para ele revisar, né? E aí, nesse caso, quando a gente estiver falando de procedimento sumaríssimo, mesmo os tribunais que têm revisor, ele não vai ter aplicabilidade nenhuma no procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo é indispensável que haja apenas o relator. Revisor é completamente dispensável, tá? Isso tudo por quê, gente? Porque o procedimento sumaríssimo é aquele procedimento que tenta fazer com que o processo ande mais rápido do que o procedimento ordinário. Então, você não ter que passar por essa vamos dizer, essa etapa de chegar no revisor e ir direto para o julgamento, faz com que o seu processo vá mais rápido, tá? O item 3 ele diz, terá parecer oral do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público, mesmo que ele tenha interesse, ele não vai ser intimado para dar parecer por escrito, ou seja, vai adiantar bastante, né, o andamento do recurso. Parecer é oral do representante que estiver presente na sessão de julgamento, né, se entender necessário parecer com registro na certidão. E o item 4 diz que terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo, parte dispositiva e das disposições de decidir do voto prevalente. Gente, óbvio que todos o voto por completo, o acórdão completo, ele fica no processo, né? Mas nesse caso aqui do procedimento sumaríssimo, o acórdão ele é simplificado por uma questão até burocrática, porque fica mais fácil de você lançar no sistema processual, beleza? E, inclusive, existe a possibilidade, esse item 4, continuando com esse item 4, diz o seguinte, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento registrando tal circunstância servirá de acórdão. O TRT, se ele quiser, no procedimento sumaríssimo, ele nem precisa fundamentar a sua decisão. Ele simplesmente vai fundamentar dizendo o seguinte, eu mantenho a sentença pelos próprios fundamentos. Se realmente a sentença estiver tão boa a ponto dele poder fazer isso, não tem problema nenhum. No procedimento ordinário, ele não pode. No procedimento ordinário, ele tem que fundamentar, mesmo que ele mantenha a sentença integralmente. Mas no sumaríssimo, não. Para ir mais rápido, ele não precisa nem de colocar os fundamentos. Ele já fala assim, olha, mantenha a sentença pelos próprios fundamentos. Beleza? O parágrafo 2º aqui, né, ele traz para a gente o seguinte. Os tribunais regionais divididos em turmas poderão designar turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Né? Aqui também acontece bastante em tribunais que têm muitos desembargadores. Eles designam ali algumas turmas específicas que só julgam o procedimento sumaríssimo. Só vai para lá recursos que envolvam procedimento sumaríssimo. Por quê? Porque aí essas turmas ficam especializadas e o julgamento sai mais rápido. Beleza? Bom, efeitos do recurso ordinário, como eu já havia falado para vocês, devolutivo em profundidade, extensão, tudo como a gente já viu que é a apelação, né? Sem efeito suspensivo, diferente da apelação que vocês conhecem. O efeito translativo ele vai ser aplicado, né? As matérias de ordem pública no recurso ordinário elas podem ser levantadas pelo juízo de ofício, mesmo que não tenham sido aventadas nem no recurso, nem na contrarrazão ao recurso. O efeito expansivo, né? Aquela teoria da causa madura, né? Também vai ser aplicado sem nenhum receio, da mesma forma que é feito no CPC, tá? Nesse caso de recurso ordinário, até porque a natureza é ordinária e o artigo 1013 do CPC, que traz o efeito expansivo, ele fala exatamente da apelação. Como o nosso recurso ordinário é apelação trabalhista, então nada mais natural do que aplicar esse artigo. Beleza? Até porque também esse artigo implica maior celeridade, né, ao julgamento. Pressupostos específicos do recurso ordinário, né? A gente já viu todos aqueles pressupostos nas aulas anteriores.
Uma situação que é específica do recurso ordinário é o ius postulandi, né? O ius postulandi pode sim ser, da parte, né? Ele pode sim ser realizado no recurso ordinário, mas só naquele recurso ordinário que vai para o TRT. Se nós estivermos falando do recurso ordinário, daquelas ações que começaram no TRT e que vai fazer recurso ordinário para o TST, aí não cabe ius postulandi não, tá? Procedimento, né? Como fazer, qual é a burocracia, qual é a formalidade, né, do recurso ordinário? Aí é o seguinte, o recurso ordinário a gente vai fazer igualzinho uma apelação mesmo. A gente faz uma folha de rosto, nessa petição, a gente manda essa petição para o juiz que deu a decisão que você está recorrendo. Se o caso for juiz da Vara do Trabalho, você vai enviar para o juiz da Vara do Trabalho. Se for se for um acórdão do TRT, você vai enviar para o relator. Beleza? O recurso ordinário. E aí você manda para o juiz originário da causa o seu recurso numa folha de rosto. E nessa folha de rosto você vai pedir apenas que sejam admitidas as suas razões recursais. As razões recursais mesmo, elas vão na segunda página em diante, né? Elas vão como se fossem um anexo. Essas razões em anexo, você já vai fazer um novo endereçamento, porque quem vai se atentar a elas vai ser já o tribunal que vai julgar. Então, do mesmo jeito que você faz na apelação para o juiz que deu a sentença, a primeira folha, e a segunda folha para o Tribunal de Justiça, aqui você vai fazer a mesma coisa. Uma folha de rosto para o juiz que deu a sentença, e a segunda folha você já emenda, já manda, para o tribunal que vai julgar. Ou seja, já começa lá com o número do processo, toda aquela qualificação certinha, mas aí você encaminha para razões do recurso ordinário, para o Tribunal Regional do Trabalho, que vai julgar, ou para o Tribunal Superior do Trabalho, dependendo de como for o seu caso. Beleza? As contrarrazões, né? Elas são oferecidas tão logo você interpõe um recurso ordinário, o juiz ele faz ali a primeira análise, já manda para contrarrazões, depois voltam as contrarrazões para o juiz, ele vai fazer a análise definitiva dele e vai, caso ele entenda que todos os pressupostos estão preenchidos, ele vai encaminhar para o tribunal que vai julgar esse recurso ordinário. Chega no tribunal, vai ser distribuído o processo, né, o recurso, para um relator. E aí é feito concluso, os autos são feitos conclusos para esse relator julgar, e esse relator vai elaborar o seu voto e colocar o processo em pauta. Tá? Se for necessário, se for o caso, ele vai, antes de julgar, encaminhar para o Ministério Público para dar parecer. Ok? O procurador que funciona junto ao TRT vai dar o seu parecer. Voltando com o parecer, o relator vai proferir seu voto. Beleza? Então, ele profere o voto e encaminha o processo para pauta, ou seja, encaminha esse processo para ter uma sessão de julgamento. A sessão de julgamento é o momento solene em que o julgamento vai ser realmente realizado. Mas, Osório, ele já não realizou lá quando ele votou? Sim, mas ele realizou sozinho, né? Lembra que ele sempre vai julgar aí os recursos no meio de turma. Então, a turma vai julgar acompanhando ele ou não nesse momento, da sessão de julgamento. É por isso, inclusive, que existe a sustentação oral, porque na sustentação oral você vai poder explicar melhor para os outros desembargadores que não tiveram aquele contato principal com o processo, e até mesmo para o relator, né, que talvez ele não tenha se atentado para alguma coisa no processo, você vai poder explicar melhor o porquê que você tem razão nessa sustentação oral. Tá? Então, como é que funciona essa sessão? O relator, na hora que for a hora do seu processo, ele vai fazer o relatório do processo, ou então ele vai perguntar se as partes dispensam, e aí ele vai passar a palavra para as partes, se quiserem, né, o advogado para fazer a sustentação, em 15 minutos. E aí a ordem é o recorrente primeiro, o recorrido depois. Beleza? O advogado ele vai falar nesse momento. Fora esse momento, ele não pode falar mais. Ele vai esperar o julgamento. Depois que ele fala, vem a votação. O advogado não fala mais nada. A não ser que seja alguma questão de ordem, que ele pode usar da expressão pela ordem, fala pela ordem, excelência, e esclarecer alguma questão de fato. Sobre direito ele não pode mais falar nada. Sustentou, já era. Beleza? Só se houver alguma questão de fato, alguma questão realmente que alguém esteja interpretando ou vendo errado, aí o advogado ele pode pedir pela ordem para interromper e explicar o que está acontecendo ali, o mal entendido. Ok? E aí, terminada então a sustentação, a gente vai para a votação e na votação a gente vai ter o julgamento ou à unanimidade ou por maioria. E aqui, nesse julgamento por maioria, lá no CPC vocês aprenderam que existe aquela possibilidade
de ter um procedimento que vai, quando é por maioria, você vai ter que chamar outros 2 embargadores para complementar julgamento, lá no artigo 942 do CPC. Isso não se aplica ao processo do trabalho, tá? Julgamento maioria vai valer e ponto, acabou, ok? Esse procedimento que veio lá no CPC veio para substituir os embargos infringentes que a gente tinha no CPC, e aqui na CLT a gente não usa, tá, esse procedimento. Aliás, os nossos embargos infringentes não tem nada a ver com os embargos infringentes do CPC. É um outro tipo de recurso que é feito em outro momento que não tem nada a ver com isso aqui. Beleza? Então, a aplicabilidade do artigo 942 do CPC no processo de trabalho não existe. Beleza? Então, é assim que funciona o recurso ordinário. Então eu vou finalizar por aqui. Essa videoaula ficou bem pequenininha, né? É até legal, porque as outras ficaram muito grandes. Mas depois daqui a gente já vai passar para recurso de revista, agravo de instrumento, vamos para a execução, vamos falar sobre embargos de execução, vamos falar sobre agravo de petição e finalizar o nosso curso. Beleza? Grande abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor nos acompanhe.